Não, Ó, você não sabe a agonia que eu tive que vir, que eu tive que ir lá pra casa da minha avó de bicicleta. E ela mora na Água Suja. nossa, Senhor da Glória. Tudo. Bom, olha, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar aqui o nosso quiz de revisão. O tema é povos pré-colombianos. A gente começa a partir da página 57 e vamos em diante, certo? O material de consulta de vocês aí é o livro, né, do volume 2 de matemática. Ó, eu tô com matemática na cabeça. É o volume 2 do livro de história, da página 37 para frente. E eu vou mandar para vocês as perguntinhas também lá no grupo, né, do WhatsApp, os mini vídeos. Por que a gente vai fazer isso? Porque talvez alguns dos alunos não estejam aí conseguindo entrar no Google Meet. Então, quem estiver aqui comigo vai responder aqui comigo no Google Meet. Quem estiver lá no grupo vai responder lá no grupo. Lembrando que essa é a nossa atividade de sala, tá bom? A atividade de sala vai ser essa, atividade de revisão. E eu vou mandar para vocês aí a atividade de casa para vocês me entregarem na próxima quarta-feira. Tudo bem, pessoal? Ok. Ok. Então, vamos lá. Todo mundo preste atenção aqui, você vai fazer as suas anotações, lembrando o seguinte: no meio da nossa aula, a qualquer momento, uma palavra-chave misteriosa ela poderá aparecer, certo? Não. Quando a nossa palavra-chave aparecer, você precisa responder o seguinte: você precisa printar a tela, ou você vai simplesmente anotar a sua palavra-chave aí e você vai enviar para mim no privado, tá bom? Lembrando que cada vez que você enviar essa palavra-chave no privado, a gente vai conseguir aí dar para você uma pontuação por conta de atenção, de estar presente na aula, né? Então é uma maneira da gente dar uma forcinha aí para vocês e ver se você realmente tá levando aí a sério, né, aquilo que a gente tá fazendo aqui na sala de aula. Então, sem conversinha, sem ficar aí mandando meme, mandando charadinha pro pessoal, sem ficar mexendo aí no chat, né? No final da aula, eu vou escolher alguém para colocar uma música. Pode ser qualquer música. Eu vou escolher no final da aula para colocar uma música. Tá bom, mas vamos lá. Ele vai se escolher e botar BTS. Nossa, Não. aí Eu sim. livre. Que? Que? Eu vou colocar quem compra na minha casa, velho. Aí sim, hein? Então vamos lá, ó. É unidade 7, povos pré-colombianos. Agora sai, né? Quando eu tava fazendo o vídeo de abertura, não saía. Que treta, viu? Então vamos lá, mandando os... A partir de agora nós temos 5 questões aqui, ó, do quiz de revisão. Vamos fazer aqui o nosso primeiro quiz. Presta atenção aqui. Você vai começar a analisar o seu livro a partir dessa imagem aqui, ó, a partir do capítulo 7. A página do capítulo 7 é a 37. A partir da página 37, você vai poder consultar o seu livro para você poder fazer a resolução das questões ou chegar a uma conclusão. Você tem que analisar a afirmação com a imagem e ter aí a sua dedução de verdadeiro ou de falso. Ok? Então vamos lá. Ó. Patrícia, Oi, diga. a senhora pode esperar só até eu pegar aqui no lápis? Rapidão. Mas não precisa escrever nada. Verdadeiro. Já digo logo. Peraí, calma aí, Não, Nili. é verdadeiro. Você é honesto. Nili, vamos lá. A questão número 1 é assim, ó. Cristóvão Colombo é o nome do navegante responsável por levar uma expedição espanhola para a América em 1492. Qual é a página? A chegada dos espanhóis ao continente americano é vulgarmente conhecida como o descobrimento da América. A expedição de Colombo tinha como intenção mostrar que era possível chegar-se à Ásia navegando pelo oeste. É verdadeiro ou falso? Acho! Gente, não pode gritar. Ó, presta atenção, sétimo ano. Presta atenção.
Esse é meu Deus. Sétimo ano, presta atenção. Vocês estão aqui no Google Meet comigo e talvez vocês estejam sozinhos aí no seu quarto, né? Ou aí na sua sala. Mas tem pessoas que estão com o Google Meet ligado, tá? Com o alto-falante aberto na casa de outras pessoas. E o sétimo ano tem costume de falar muitos palavrões, infelizmente. É a única turma que eu tenho problema com isso. É o sétimo ano. Quinto, sexto, oitavo e nono não dá trabalho nenhum com palavrão. Nem com grito. Mas o sétimo ano dá trabalho com isso. Então isso é incômodo. Isso é incômodo, isso é vamos dizer assim, ético, é falta de educação. Você tem que entender que nós não estamos em aula, apenas eu. Preste atenção no que eu estou falando. Vocês têm que entender que vocês não estão em aula só eu e vocês. Tem várias outras pessoas participando. E outra, isso vai para o YouTube. Então, por favor, mantenham a postura, tá bom? A educação, falem de uma maneira que dê para todo mundo ouvir, tá bom? E evitem os palavrões, por favor. Tá bom? Evitem os palavrões. Agora vocês podem me dizer. Verdadeiro. Então todo mundo acha que é verdadeiro, não tem ninguém que acha que é falso? E se for falso? Eu vou quebrar, cara, certeza. Felipe, o que você acha que é, Felipe? Felipe, o filósofo. Verdadeiro ou falso, filósofo? É. Felipe, verdadeiro ou falso? Falso, esse é falso. Falso? Pronto. Acho que é Alguém mais acha que é falso? Ó, Qual é a página? A página é 37. Eu já falei essa página acho que umas 10 vezes. eu acho que é falso. Eu acho que é falso. Hã? Caraca, velho. Eu tô... Barato. Então vamos lá, vai. Vamos ver aqui a resposta. 3, 2, 1. É verdadeiro, gente. Verdadeira é. Verdadeiro. Como assim, todo? Aê. É. Então tá aqui, ó, na página Não é 38, espanhol, doido. a gente tem aqui, ó, Cristóvão Colombo, ele chegou, Cristóvão Colombo ele chegou às terras que seriam chamadas de América em 1492. E nessa época aí, a gente sabia que o continente tinha origem, cultura, organização social bem diferentes, né, entre si. Então, cada um desses povos nativos, né, da América tinha uma língua específica, tinham maneiras diferentes de se vestir, praticavam rituais e crenças diferentes, produziam seus alimentos, ferramentas de trabalho e vários outros aspectos também, né? Bom, os povos também que viviam nessas terras, eles foram chamados pelos estudiosos de pré-colombianos. Por quê? Porque eles moravam no território antes da chegada de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, ele chegou no continente americano 8 anos antes de Pedro Álvares Cabral, que, segundo a história, foi um dos nossos, entre aspas, né, descobridores, certo? Então, entendida essa parte aqui, todo mundo tá feliz com a resolução aí do quiz, acertou? Pronto, fiquem atentos aí, qualquer momento a nossa palavra-chave pode aparecer. Se ela já não tiver aparecido, né? Então tem isso também. Ah, tá meio exagero, né? Pelo amor de Deus, não vai acontecer. Eu não entendi. Por quê? Pode aparecer, pode ainda aparecer ainda todo. É só prestar atenção, fica atento. Fica na tela. Oi? Por quanto tempo a palavra fica na tela? Porque o meu tablet roda 2 FPS. É o tempo suficiente de você ver. Questão 2. Os maias foram um povo pré-colombiano que habitou a região da Mesoamérica, hoje conhecida como México, Guatemala, Belize, etc. E tiveram seu auge durante o período de 250 d.C. até 900 d.C. Então, conhecido como período clássico, esse período aí, né, do século 3 até o século 10, né?
Os maias são conhecidos por terem tido uma das mais sofisticadas civilizações pré-colombianas. Além disso, desenvolveram grandes cidades e tiveram conhecimentos avançados em áreas como matemática. E depois de 900 d.C., os maias entraram em decadência e as suas cidades esvaziaram-se. Isso é verdadeiro ou falso? Analise bem a resposta para você ter certeza que eu não estou falando, por exemplo, aí dos astecas ou dos maias, tá bom? Então preste atenção nisso aí. Analise bem a informação para você não ter certeza que eu não estou falando de nenhum outro povo. Podemos formar que, tipo, melhorar a matemática. Eu acho que é falso. É verdadeiro ou falso? Eu acho que é falso por dois motivos. Eu posso falar isso. Eu acho que é ver. Cara, que é falso. É falso. Pra mim é verdade. Gente, mas é falso. Ele é falso por causa que o auge dos maias foi de Tá bom, vai no teu que eu vou no meu. Gente, é fácil. Ou é falso? Eu acho que é falso. O auge foi entre 1000 a 250 de Cristo. Eu acho que é falso. Ele foi de 1000 a 250 de Cristo. Então, meio que, né? É falso. Depois disso. Caraca, velho, todo mundo mudou de opinião no mesmo momento que o Kevin começou a falar. Eu tô falando a minha. É verdadeira. Não, mas presta atenção no ano 1000 que tá falando aí, viu, Deville? Olha aqui minha cara de bravo. Tá falando aqui, ó, de 1000 antes de Cristo, de 1000 antes de Cristo até 250 depois de Cristo, foi o auge, né? E de 250 depois de Cristo até 900 e uns quebradinhos foi o declínio. Cuidado com a interpretação aí. Tia, só pra você ver como o ser humano muda de opinião rápido. Essa daqui, a questão Caraca. Eu vou no verdadeiro, quer saber não. Brincadeira. Guerra de cachorro. É falso. E aí, verdadeiro ou falso? Quem que tá me mandando mensagem aqui? Sei lá. Não. É Não, falso Felipe. também porque o declínio começou entre 650 e 950 depois de Cristo. Eu acho que é falso. É falso. Ele tá querendo trollar alguém, eu tô vendo. Não é falso, eu tô falando. Bom, Cuidado com datas, viu? Vocês sabem que eu não pego muito questão de datas, né? eu acho que é falso. Eu vou na minha, é verdadeira. De agosto, né? Quem acha que é verdadeiro? É. Quem acha que é falso? Eu. Pronto, então vamos fazer aqui a solução da questão 2. Então, solução em 3, 2, 1. Eu acho que é falso. Cara, É verdadeiro, gente. não falei. É verdadeiro. Tome-lhe. Ai. Meu Deus do céu, agora eu tô Tá aqui, ó. minha cara tá Vamos querendo falar a um minha pouquinho foto. aqui sobre a questão aí dos maias, né? Bom, a gente sabe que os maias realmente se destacaram com conhecimento nas áreas de matemática, né? Eu não falei. Muito antes dos hindus. E eles desenvolveram o conceito de uso do zero, que era uma forma para representar aí, vamos dizer assim, o vazio, né? Aquilo que não significava nada. Então eles também tinham aí muito conhecimento aí a respeito da matemática e por causa disso eles também desenvolveram um conhecimento aí da astronomia e da astrologia, né? Então eles faziam observação dos astros e tinham registros precisos dos movimentos da Lua, né? Do movimento dos planetas, a ocorrência dos eclipses. Então essa observação dos astros estava ligada aí à sua religião. Como eles eram politeístas e eles cultuavam aí os deuses da natureza, como o sol, né? A chuva, a lua, né? O deus do milho, né? Então eles faziam rituais que muitos deles tinham sacrifícios humanos, porque eles acreditavam que os deuses se alimentavam de sangue humano. Então, por causa da sua religião, é que eles exercitavam pleno conhecimento da matemática a fim de agradá-los também, né? Então, por isso,
Aqui no caso da frase que vocês tiveram dúvida, é porque vocês foram fazer ali o contraste com as informações que estão no livro, que são as mesmas. A diferença é que o livro está explicando de uma maneira mais retrógrada, voltou lá em 1000 anos antes de Cristo, né, e chegou até 250 depois de Cristo, e eu sabia que isso ia gerar para vocês aí um pouquinho de confusão. Mas não tem problema não, vocês foram bem. Deixa eu colocar aqui no grupo a resposta da nossa questão 2. Aconteceu Que foi? Tá tudo bem por aí? Vamos então para a questão 3, certo? Ok. Questão 3 é essa daqui, ó. O povo asteca foi uma civilização mesoamericana pré-colombiana que se desenvolveu principalmente entre os séculos 14 e 16, no território correspondente ao atual México. Era um povo guerreiro. Fundaram no século 14 a importante cidade de Tenochtitlan, atual cidade do México, numa região de pântanos, próximo ao lago Texcoco. A sociedade asteca era hierarquizada e rigidamente dividida. Era comandada por um imperador, chefe do exército, e desenvolveram muitas técnicas agrícolas, construíram obras de drenagem. E o artesanato desse povo era riquíssimo, destacando-se a confecção de tecidos, objetos de ouro e prata, artigos com pinturas, e ficaram conhecidos como um povo guerreiro. É verdadeiro ou falso? Falso. Simples e direta. Falso. Falso? Já temos 2 falsos. Eu acho. Pra mim, acho que é falso também. Sei lá. Você acha que é falso? Eu vou ser verdadeiro. Verdadeiro, pronto. Eu tenho aqui então opções divididas, né? Você acha que é falso? É falso. Falsa. É desse? Ô, Gelado. Eu não era guerreiro. Eu não vou ter ideia. Quem acha que é falso? Eu. Quem acha que é verdadeiro? Eu acho que é verdadeiro. Pronto, vou perguntar pro Jefferson. Jefferson, é falso por quê? Por quê? Ué, mas na hora da leitura, o que a gente está treinando aqui com vocês? Ó, a gente está treinando o seguinte. A gente está treinando o seguinte, ó. Posso falar? Pelo menos é o que eu acho que é, calma aí. Ó, prestem atenção. A gente está treinando em vocês a habilidade de vocês fazerem uma leitura com uma interpretação baseada na imagem e na afirmação. Para que isso? Para vocês desenvolverem aí o seu conhecimento e facilitar vocês aí também nas questões futuras, né? Vocês têm que consultar o livro de vocês, analisar a imagem e a afirmação e poder então me dar uma resposta, né? Se ela é afirmativa ou se ela não é, né? Se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, olhe com calma e me diga se é verdadeiro ou falso. O Charlie está dizendo que é verdadeiro. Charlie, por que você acha que é verdadeiro? É os astecas, né? O povo asteca, é. Porque eles habitam quase na grande parte do México. Então você está me dizendo que você está realmente com, assim, fazendo ali o equilíbrio das informações. Você está procurando a resposta, é isso? É. É isso que vocês têm que fazer, ó. Procurem a resposta. E aí, verdadeiro ou falso agora? Falso. Falso? Ok. É falso, né? Então vamos aqui analisar. Já que eu tenho metade da turma dividida, que metade acha que é verdadeiro, metade acha que é falso, vamos aqui então. É verdadeiro.
Verdadeiro? Eu acho que é falso. Eu acho que é E falso. as meninas bem caladas, né? As meninas não estão participando hoje. Então vamos lá, ó. Vamos ver a resposta, então. 3, 2, 1. É verdadeiro, gente. Verdadeiro. Tá aqui, ó. Me liguei. Verdadeiro. Deve viver Então a gente sabe atual no México. que o povo asteca, ali no século XIV, né? Eles iniciaram aí a conquista dos seus territórios, né? Primeiramente, aí conquistaram as cidades mais próximas. E eles tinham um exército bem grande, bem organizado. Por isso que eles eram conhecidos como guerreiros. E as cidades e esses povos conquistados eram divididos em províncias, né? Ou seja, pequenas cidades que eram obrigadas a pagar tributo. Então, os cobradores de impostos, eles acabavam viajando por assim ao longo, né, desses territórios para conseguirem fazer a arrecadação dos pagamentos para que o império recebesse, né, essas riquezas. Então, a produção de alimentos também aqui nessa região era bem variada. Eles tinham mercados espalhados pelo império e assim ficava garantida que a distribuição dos alimentos fossem para todos os lugares. Então, como a sociedade asteca era muito militarizada, os seus guerreiros eram muito valorizados, né? Então, a roupa que eles usavam costumava lembrar aí animais fortes como crocodilos, águia, o jaguar, né? Esses símbolos de força, né? Os animais fortes no combate, né? E eles usavam armaduras, escudos, lanças, espadas de madeira, né? Com lâminas cortantes. E eles costumavam decorar os seus escudos, né? Com couro, com penas. Então, os guerreiros, nas batalhas, eles eram recompensados com pedaços de terra, né? Às vezes até com pessoas escravizadas, ou outro tipo de riqueza, né? Que tivesse bastante valor na época. E quando eles capturavam o seu inimigo nos combates, né? Eles passavam imediatamente a fazer parte aí da classe dos mais pobres e passavam a ser cerca aí dos seus escravos, vamos dizer assim, certo? Tia, Oi. a comandante tá falando no chat. Ele tá chamando você. É porque eu tenho que olhar daqui. Druidas ou emissários, era assim o nome? Eu conheço os druidas eu conheço. Também conheço. O Arthur tá dizendo assim, tinha pessoas no sacrifício humano chamadas de druidas. Eu conheço como druidas. É o quê? O Arthur falou aí sobre esse negócio aí do sacrifício. Aí eu me lembrei aqui de tem aqueles povos lá que eles fazem tipo o sacrifício, só que tipo assim, se a pessoa que eles forem sacrificar tiver algum erro de deficiência, nos dedos, coisa assim, eles já não sacrificam. Uhum. Pois é. E o interessante da gente conhecer essas civilizações é justamente porque a gente consegue observar não somente como era a sobrevivência naquele período, mas também o que se tornou logo depois. Se você parar para dar uma olhadinha, os povos que foram assim encontrados, esses nativos, astecas, maias e incas, eles acabaram sendo colonizados pelos espanhóis. Alguma ligação deve ter, né? Porque eram povos com uma tecnologia diferente, eles eram mais agressivos em combate, eles eram conhecidos como guerreiros, eles faziam rituais mais agressivos do que os nossos índios. Vocês já pararam para perceber nisso? Nossos índios não tinham essa mesma cultura, então é interessante a gente conhecer para saber justamente a questão aí dos antecessores, né? Então a gente vai agora para a nossa questão 4, não é isso? Então você fique aí com sua antena ligada, porque a gente vai agora para a nossa questão 4. A questão 4 que a gente tem aqui para mostrar para vocês, ela é esta daqui, certo? Então, ó, vamos prestar atenção aqui na leitura da questão. Fixados na região dos Andes, os Incas constituem uma grande civilização que dominou uma ampla faixa de terras pelo território sul-americano.
Oi. Ah, não, velho. Esse deu pra ver a resposta quando você Na foi questão pular. 4, deu uma bugada ali que deu pra ver a resposta. Não acredito. É, tio. Eu não vi nada aqui. É verdadeiro. Ah, como assim? Tá meio que repetindo a tela, tá indo em pré-colando, aí vai pra quarta. Aí na uma hora Quando tá suando na hora da resposta. Aí, ó, presta atenção, deixa eu terminar de ler a resposta. Oh, Deixa eu terminar de ler a resposta. De acordo com um relato de natureza mítica, o povo Inca se fixou inicialmente na região de Cusco e teve por primeiro grande líder Manco Cápac. Por causa das condições geográficas mais favoráveis, a presença inca se concentrou primeiramente na região central dos Andes. Por volta do século XV, os incas estabeleceram um processo de expansão territorial que buscou os planaltos encravados, na verdade, entre as montanhas andinas e as planícies do litoral pacífico, sob a tutela do imperador Pachacuti Yupanqui. Que é isso? Outras populações foram militarmente subordinadas ao poderio inca e com isso a civilização passou a tomar a feição de um grande império. Então, isso daí é verdadeiro ou falso? Vocês disseram que é verdadeiro, né? Que viram. Como é que viram a resposta? Falsa. Aqui não passou resposta nenhuma, não. Passo. Passou nada. Verdadeiro. Falsa. Vocês viram a letra V? Uhum. Eu não vi nada, não. Não, É, tia Karen, só pra errar. É o quê, menino? Gelado. O gelado. Letra V. Esse não conta, esse Tá se tirando. chama de Wii U. V. Falso. Yu não conta. O Yu não conta, junto com essa resposta. Então vai lá, já que vocês estão falando que é verdadeiro, vamos ver se é verdadeiro então. É verdade. Eu vou no falso só pra errar. Pronto, verdadeiro. Então a questão 4 Aí, ó. é verdadeiro. Tá certo. Verdadeiro. Vocês já viram a resposta, né? Ah, não. Então tá aqui, ó. Na página 46, você consegue ver que a partir do século XIV, os incas realmente começaram ali a viver nos arredores de Cusco, né? E alguns se encontraram até mais distantes, assim, e essa região, né, corresponde aí aos vales centrais do Peru, da Bolívia, norte da Argentina e do Equador. Bom, o que acontece aqui? Ao longo do período das conquistas, os incas então submeteram ao seu poder os povos dominados. E eles impuseram, né, obrigaram a eles a língua, que é o quechua. E eles também acabaram aí construindo cidades, palácios, templos, estradas, pontes, aquedutos, tudo para ligar o território todo. Então a gente precisa lembrar que o império ele era formado por uma grande quantidade de pessoas e várias culturas diferentes, por conta das suas enormes e vastas conquistas. Então isso mostrava para eles que eles tinham um grande esforço de controlar essas populações e de acabar submetendo elas todas ao mesmo imperador. Então, como eles também eram conquistadores, né, povos guerreiros, eles também precisavam ter ali uma economia forte. Mas a economia deles não era baseada na troca ali por moedas, né? Não tinha uma moeda que fazia a troca, né, das mercadorias. Então, eles trocavam por produtos mesmo, né? Então a base de troca era ainda aquela bem antiga, aquela bem precária, né? Trocando produtos em feiras. Os funcionários que eram administrativos, que eram importantes, né, para fazer o censo, que o imperador pedia para que eles tivessem noção do tamanho dos seus domínios, da quantidade de pessoas dominadas, né? Então eles faziam esse trabalho e percorriam o território e acabavam coletando os tributos, né, dos povos conquistados. Esses tributos eram pagos em forma de alimentos, ouro, joia, tecido ou até trabalho forçado, certo? Então quer dizer que vocês viram a resposta antes da hora, né, seus gaiatinhos? Ô, na moral, velho. Aí. Parou. Então agora falta somente uma perguntinha para nós.
Então a gente vai aqui para nossa questão de número 5. Agora falando aqui dos nossos, né? Agora falando aqui dos nossos índios. Então tá aqui, ó. No Brasil não existem leis ou normas que possam oferecer a proteção do legado indígena brasileiro. Este fato promove intensos conflitos no país, pois sempre que os habitantes brasileiros descendentes de indígenas fazem seus requerimentos, são fatalmente silenciados ou sofrem com censuras, a fim de não manifestarem a cultura indígena e as heranças dos seus antecessores. É verdadeiro ou falso? Acho que é verdadeira. Verdadeiro. Verdadeiro? Aqui não tem lei mesmo. Tá parceiro. Yes. Então, no Brasil não existem leis nem normas que ajudam a proteger os índios? Não é só parceiro contra mesmo, mas é mesmo. Falso. Não, você falou que era verdadeira, agora é falso. Peraí. Tá aqui, ó. No Brasil não existem leis ou normas. Ó, no Brasil não existem leis ou normas que possam oferecer proteção ao legado indígena brasileiro. Isso é verdadeiro ou falso? Ô, galera, tem um negócio errado aí, galera. O que é? É falsa. Olha, cuidado. Tem um negócio errado aí. Tem um negócio errado aí. Existem muitas leis que fazem. É falso, é falso. Um monte de lei de proteção. Um monte. Tem certeza? Então é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Bom, tá dividido. Tem um pedaço, tem um grupo que tá querendo falar verdadeiro, outro grupo tá querendo falar falso. Então vamos ver aqui a resposta. Verdadeira, rapaz. É falso. É falso, gente. Olha aqui, ó. Cara, falei. Por quê, ó? Ele tá dizendo que não existe uma carrada de lei para proteger os Sim. Aqui, ó, a preservação de costumes. A preservação de costumes sempre foi uma luta para os indígenas brasileiros. Quando os portugueses passaram a colonizar e explorar aqui o Brasil, eles também buscaram tornar o indígena um pouco que civilizado, ou seja, sair, largar um pouco da sua cultura, deixar de viver um pouco no mato, né? E essa tarefa foi realizada principalmente pelos missionários jesuítas. Então, a fim de ampliar o conhecimento de todas as crianças e jovens brasileiros sobre a história e a cultura indígena, em 2008 foi aprovada uma lei que determina que esses assuntos sejam estudados em todas as escolas do país. Por isso que vocês ficam estudando sobre os índios agora no 7º ano. Por quê? Porque eles fazem parte da nossa cultura, parte da nossa história e parte da miscigenação do nosso povo. Então, para os indígenas, a terra é muito mais, né, do que uma simples forma da gente ter alimento para se alimentar, né? Ela é muito mais do que o lugar onde a gente tira o sustento, né? Plantando, pescando, o que seja. Para eles, é o lar dos seus ancestrais, ou seja, o local que para eles abriga os espíritos daqueles que os protegem. E nessa terra estão enterrados os seus mortos. Então eles acreditam que por esse motivo, a perda das suas terras significou aí o desaparecimento de várias comunidades indígenas no mundo. Então, em 1990 e 2000, algumas comunidades indígenas brasileiras conseguiram importantes conquistas na luta pelos seus direitos em relação às suas terras. E então, mesmo que os problemas possam aparecer hoje em dia, existem várias organizações trabalhando para que o direito do índio seja reconhecido constitucionalmente, ou seja, que ele possa ter direito a posses de terra. Então, existem várias leis que protegem os indígenas hoje no Brasil, tá certo? Por isso que é falso. Ah, peguei vocês, né? Ah, peguei uma, pelo menos uma eu peguei, tá vendo? Peguei vocês, né? Peguei vocês. Tia, Oi. agora eu posso escolher alguém pra pedir pra ele colocar uma música?
Não, não pode não. Pode Escolhe eu não. aqui, pô, escolhe eu, pô, escolhe eu, pô. Eu dou. Beleza. Escolhe Não eu, pode pô. não, sabe por quê? Alguém aqui. Não pode não, sabe por quê? Porque eu ainda estou gravando a aula. Deixa eu parar de gravar a aula. Né? Tá Porque... bom,